Ela foi escrita em um período de 1.600 anos, traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. São 40 escritores, mas um só autor: Deus. No ar, interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. É isso aí, amigo ouvinte. A gente vai estudando a palavra de Deus a cada instante, a cada momento, sempre descobrindo os planos que Deus tem para a nossa vida. Eu quero aproveitar e desejar uma boa tarde para o pastor Carlos Augusto. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes aqui da Rádio Novo Tempo, Belém do Pará. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar essa mensagem de fé, de amor e também de esperança, Júnior. Maravilha, gente. A nossa comunicação já está aberta, você já conhece, já sabe. É só mandar mensagem para o 980101776. A você que está querendo interagir, quem sabe mandar uma pergunta aqui para o nosso querido pastor Carlos Augusto. O nome aqui do nosso quadro é interativo por uma razão, porque você interagindo, a gente tem uma comunicação aberta. Pastor, a gente vai falar hoje sobre predestinação. E por que a gente vai conversar sobre esse assunto? Fala aí pra gente, pastor. Então, Júnior, é um assunto que é interessante para todos nós, porque está dentro do contexto religioso, né? Algumas correntes teológicas defendem, né, a ideia de que uma vez salvo para sempre. Sim. Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas no final estará salvo. Sim, é verdade, E pastor. eu já ouvi, já deparei com muitas situações. E hoje nós vamos estudar um pouquinho para saber o que a Bíblia realmente fala sobre esse assunto. É bem verdade que nós precisaríamos de muito mais tempo para dar uma explicação com muito mais fatos históricos, mas a gente vai tentar resumir aqui e deixar que a própria Bíblia fale ao nosso coração. Maravilha. Então, gente, nós vamos agora começar o nosso estudo como sempre, clamando a Deus para que permaneça conosco, nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse assunto. Pastor, pode orar conosco, pastor? Sim, vamos orar então. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que temos de estar na Tua presença. Pedimos, Senhor, mais uma vez, a porção dobrada do Teu Espírito, para que esse mesmo Espírito esteja com esse meu ouvinte, Senhor, que esse nosso ouvinte, que todos os dias está ali aprendendo através da música, da oração e do estudo da Tua Palavra, porque essa rádio, Pai, tem esta finalidade, trazer conforto e esperança para um coração abatido. Portanto, Pai querido, nesse momento pedimos a iluminação e que todos nós juntos possamos compreender a Tua Palavra. Eu rogo aqui, confiante nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. Vamos lá então, pastor. A gente vai falar sobre predestinação, como a gente já adiantou, e inclusive já temos aqui a nossa primeira pergunta a respeito desse assunto, justamente falando aqui sobre diversos pontos que a gente precisa esclarecer. Primeiro, no conceito aí de Calvino, Deus já selecionou, já escolheu quem seria salvo ou perdido, ou seja, independente do quanto o Júnior Freitas, o pastor Carlos Augusto se esforce para fazer o que é reto, o que é honesto, para ser íntegro, não adianta. Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. Que história é essa, pastor? Então, Júnior, você sabe que João Calvino tem um peso muito grande na Reforma Protestante. Sim. Ele foi um dos homens ali citado, renomado, uma pessoa que tem toda a nossa consideração, e realmente ele foi importante. E nisso, em 1517... ele começou a pregoar, né, e falou com muita firmeza sobre essa situação, dizendo o seguinte: não importa o que você vai fazer, se você é bom, se você é mau, o importante é que no final de tudo isso você já foi predestinado, ou para a morte ou para a vida. Então, a ideia que ele trouxe naquela época, hoje é defendido por algumas religiões. Inclusive, a gente respeita isso, nós temos todo um cuidado, um carinho com todas as pessoas, mas a ideia que ele formulou lá no passado, algumas religiões, ela tem isso como base, que não importa o que você vai fazer, Júnior. O certo ou errado, o importante é que no final, você ou está salvo ou está perdido. Então, é algo... Quando nós estudamos esse assunto, eu fico imaginando, mas e como é que fica aí a fé? Como é que fica a nossa aceitação, a nossa escolha?
Porque a gente não pode apenas fazer uma teologia dentro de uma linha assim isolada do texto, sem consideração com as demais. A cadeia teológica ela precisa acompanhar, ela precisa estar em harmonia com tudo aquilo que a Bíblia ensina. Você concorda com a gente, né? Exatamente. Por isso que a Bíblia a gente estuda um pouco aqui, um pouco ali. É bem verdade que na Bíblia você encontra, por exemplo, as 2.300 tardes e manhã, que fala só um texto bíblico, lá em Daniel 8,14, e as 3 mensagens angélicas que está ali em Apocalipse, ok? Mas as demais aqui precisam ser consideradas à luz da palavra de Deus. Maravilha, pastor. Agora veja, Júnior, rapidinho antes de você mencionar, eu quero até dizer o seguinte, por exemplo, com que base eles começam a sustentar essa teologia? Por exemplo, quando ele olha lá no livro de Provérbios 16, verso 4, Romanos 9, versículo 18, ali no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 21, Romanos 9, 13, são textos que eles colocam como algo predestinado. Por exemplo, em Provérbios 16, 4, diz que Deus já fez o ímpio para a perdição, né? Perdição. Mas então, o dia da destruição. Exatamente. Só que ele tem que entender que o ímpio, realmente, quem é ímpio? É aquele que vive na impiedade. Sim. O mal que vive na maldade. E nós vamos entender daqui a pouco, eu vou te apresentar outros textos que Deus não fez o ser humano e de maneira alguma ele tem prazer na morte do ser humano. Pois agora analisando esses textos assim de cara, a impressão que a gente tem é essa. A impressão que passa é essa. Quando você estuda isoladamente, por exemplo, você não lê mais nada na Bíblia, só aquele texto, aí pronto. Não, Deus não já fez a pessoa ali para morrer. Já tá tudo certo. Tá Quem tudo tá certo. salvo, Então, tá salvo. tudo que é mal tá perdido. Todos os maus estão perdidos. O que dá a entender quando você lê de forma isolada. Por exemplo, quando você lê no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 21, que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Pois é, exatamente. Aí você vem em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 6 a 8, a Bíblia diz de forma claramente que quem endureceu o coração foi a escolha de Faraó. Foi ele mesmo que endureceu o coração. Pela dureza, pelo orgulho, ele não abriu, não deu brecha para Deus agir na vida dele. Então, isso é de forma muito clara. Tá bom? Tá certo. Pastor, agora é o seguinte, olha. Se o conceito de Calvino era justamente que uns nasceram para a perdição e outros para a salvação, o que a Bíblia ensina exatamente sobre essa questão da predestinação? Ou seja, eu fui predestinado a estar com Deus, eu fui predestinado a me perder. Enfim, o que a Bíblia cita a respeito desse assunto? Então, quando você abre a Bíblia, olha que texto bonito. Você pode ler pra gente aí, Júnior? Sim, tô com a Bíblia aqui, vamos lá. Então, quando você abre lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é um texto bonito, interessante de Paulo aqui. Vamos entender aqui. Em Adão. 1 Coríntios. Isso, 1 Coríntios, capítulo 15. 15, pronto, capítulo 15. Já encontrei aqui. Qual é o verso? Verso 22. 22. Diz assim, pastor. Porque, assim como em Adão todos morrem... Olha aí, preste atenção aqui. Em Adão todos morrem. Assim também... Todos serão vivificados em Jesus Cristo. Em Cristo. Olha que interessante. Em Adão, todo ser humano está fadado o quê? A morte. A morte, exatamente. A morte. Todos. Em Adão. Mas só que Paulo termina assim, mas em Cristo todos estão fadados o quê? Todos estão vivificados. Ele estava falando aos Coríntios, né? Então, em Cristo, nós estamos o quê? Vivos. Em Adão, nós estamos mortos. Ok? Então, já dá para fazer a diferença aqui. Todos que nascem da carne e permanecem na carne estão fadados à morte. Isso é fato. Ok? É por isso que ele está colocando aqui, ao mesmo tempo que ele apresenta Adão, em Adão todos estão predestinados à morte, em Cristo todos estão predestinados ao quê? À vida. Porque aquele que tem Cristo, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Sim. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a vida nós encontramos em Jesus, tá certo? Então, é uma escolha. Agora, nós vamos encontrar, aliás, outros textos, né? Que, por exemplo, agora em Cristo todos são chamados o quê? A salvação. Quer ver uma coisa? Sim. Vamos lá. 1 João, capítulo 1. Aliás, desculpa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Tá, Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, verso 12. Você pode anotar também, os nossos amigos que estão ouvindo. É muito bom você anotar os textos, acompanhar depois na sua casa. Você pode, justamente para
para provar tudo aquilo que o pastor está falando, não é da vontade humana, mas é vontade divina, tá certo? Ok, Acompanhe. Então, aliás, Evangelho de João, capítulo 1, verso 2. E versículo 12. 12, Isso. que diz assim. Posso ler aqui, Pode pastor? ler, isso. Então vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Veja, Deus está dizendo o seguinte aqui nesse texto. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que acreditam. Acreditam, que Júlio. creem, né? Que creem em Deus. Ou seja, Deus já está trabalhando na vida dessas pessoas para aqueles que acreditam. Não é para as pessoas que desconfiam, têm incredulidade. Então isso já vai começar caindo por terra, essa ideia de que Deus já determinou. Não. Agora, se você me disser, Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe o meu futuro amanhã, Deus conhece. Com o certeza, seu, o nosso. Verdade. Ele sabe se eu vou me manter firme até o fim. Ele sabe disso. Porque ele é onisciente, é onipotente, ele sabe de todas as coisas. Porém, ele está dizendo aos que creem. Então, ele está colocando algo para que o ser humano, a gente sabe que a salvação é de graça, a salvação é a graça de Deus na vida do ser humano, porém, cada pessoa precisa desenvolver essa fé, essa comunhão com Deus. Então, a crer. Então, é uma atitude humana. Tá certo? Ainda tem mais outro texto, Júnior, eu quero ler aqui para vocês, por exemplo, a Epístola de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Já achei aqui, já pastor. Achou? Já. Então, se os amigos tiverem também alguma pergunta lá do outro lado, nós estamos aqui justamente para poder ajudar nesse sentido. Exatamente, gente. É só mandar aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 98010 1776. Estou até com o celular aberto aqui. Quiser mandar, fica à vontade. Pastor, então é 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, não é isso? Isso. Aqui diz assim, olha. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Longânimo, né? É isso mesmo, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Opa, o que você entende aqui? Todos... Você entende que é só alguns ou são todos? Eu chego aqui, chego numa sala de aula, eu chego assim, eu desejo que todos vocês sejam aprovados. Eu estou dizendo que o meu desejo é que todos. Sim. Então, Deus aqui, ele está planejando a morte de algumas pessoas, é plano de Deus fazer com que as pessoas pereçam? Não, por esse texto a gente já vê claramente que Deus ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Né? Todos, sem dúvida, sem exceção. Sem exceção. Esse é o desejo de Deus. Então, o que nós encontramos nesse texto é que Deus aqui deseja salvar a todos. Agora, olha só, mais profundo, vou mais um pouquinho ali. Vai lá em 1 Timóteo, Júnior. Sim, 1 Timóteo, tá. 1 Timóteo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2... O bom é a gente estudar a Bíblia. Eu gosto desses barulho da folha da Bíblia. Pronto, encontrei aqui, pastor. Isso. 2, verso 4. Diz o seguinte... O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só. Qual é o desejo de Deus mesmo? Que todos sejam salvos. Então Deus deseja salvar quem? A todos. É o que diz a Bíblia de forma muito clara. Quando você vai estudar de forma minuciosa, vai entender que Deus ama a todos. A todos. Inclusive, quando você chega lá no capítulo 5 de Mateus... Ali nos versos 40, 45, ele diz que ele manda o sol e a chuva para quem? Tanto para o justo quanto para os injustos. Injusto. Para todo mundo. Para todo mundo. Agora, o desejo de Deus é salvar. Ele morreu só por algumas pessoas? A morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi apenas para algum grupo de pessoas? Só foi para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre? Não. O que a Bíblia destaca? Deus amou quem? O mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus ama a raça humana e deseja salvar a todos. Só que tem você vai entender que no plano da salvação, Deus é tão bom e maravilhoso que ele te dá a oportunidade de escolha. E daí diz, olha, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu olho na Bíblia, ele não deseja salvar apenas uma classe. A metade, não é isso. Apenas uma igreja, ele veio para salvar um povo que faz a vontade dele. Isso é muito claro. Tanto é que no capítulo 7 de São Mateus, capítulo 7, versos 21
a 22, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então você percebe que quando você vai acompanhando, fazendo o balanço teológico, olhando, examinando, nós somos salvos pela graça, e isso é uma realidade, mas nós contemplamos que tem que ter atitude humana também. Sim, sim. Júnior, imagine Deus aqui estendendo as mãos para você. Você, não quero não, Senhor. Júnior, o caminho é esse. E a pessoa chega a dizer, não estou interessado. Porque eu trouxe hoje esse assunto, Júnior, porque há muitas pessoas que dizem o seguinte, Deus não me ama. Deus não deseja me salvar, não. Talvez eu sou excluído aqui nessa terra. Há muitas pessoas que chegam a dizer, olha, eu não vou mais para a igreja, eu não vou para mais nenhuma igreja, porque parece que Deus esqueceu de mim. E cria um conflito com o próprio Deus, achando que o culpado de tudo isso é o Criador do universo, quando na verdade Deus ama e deseja não apenas nos salvar, mas nos colocar cada dia mais próximo dele. Isso é o propósito divino. Entendeu, Júnior? É isso aí. Gente, olha, nós estamos aqui conversando sobre predestinação. E você que está ligado com a gente, lembrando que esse tema vai estar disponível na internet, a gente vai estar postando logo na sequência, para você compartilhar esse link com um amigo, com alguém, quem sabe rever esses textos que a gente pode vislumbrar aqui na Bíblia, e quem sabe ter como argumento para si mesmo e um convencimento a respeito do que Deus fala sobre o assunto de predestinação. Outro detalhe também, Júnior, Sim, pastor. Que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, são escolhas, né? Sim. Isso aí você vai perceber. Por exemplo, quando nós estudamos o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, ali Deus falando com Moisés. Moisés ainda estava vivo. Ele diz assim, fala ao povo. Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. A bênção e a maldição. Só que ele faz um apelo. Olha o apelo que ele diz. Ele diz assim, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus diz assim, gente, eu não posso intervir na tua vida. Aliás, eu não posso intervir se você não me permitir. Sim. Ele só vai intervir de forma poderosa se eu e você permitirmos. Sim. Deus é tão bom, Júnior, que ele dá liberdade. Algumas pessoas dizem, mas Deus é um Deus de carrasco, que faça... ele quer que a gente seja assim... algo assim fechado, nós somos presos, nada disso. Deus é um Deus da liberdade, Ele te dá a liberdade de escolher. E de maneira alguma, Ele pede para que você sirva a Ele de forma obrigatória, com tristeza, de maneira alguma. Isso não é um trabalho divino. E Ele diz assim, está diante de vós aqui a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. Ainda faz um apelo, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então eu não consigo olhar em textos como este, um Deus que já determinou, você vai morrer e você vai perecer. Pelo contrário. Então, no fim das contas, a questão da salvação, a questão da morte e vida, é uma escolha minha, uma escolha a decisão de toda pessoa. É de cada ser humano. Sim. É sua, é minha, eu que estou falando, você que está ouvindo, nosso amigo que está do outro lado. Talvez ele esteja ali, talvez com uma inquietação na cabeça. Será Sim. que... Como é que vai ser meu amanhã? Será que Deus me ama mesmo? Agora, lembrando que a gente está falando no cunho espiritual, né, pastor? Porque, enfim, esse é um assunto que ele é abrangente. Então, tem gente que, nesse caso, pode pensar assim, mas tem gente que nasceu para ser rico, para ser pobre, outro que nasceu para ser doente, outro que nasceu para ser saudável. Não, a gente está falando no âmbito espiritual, que é pregado para muita gente aí, que pessoas nasceram para perdição e outros que nasceram para salvação. Né? Nós não chegamos a esse... Nós estamos colocando essa situação de predestinação. A questão de salvação e perdição é uma decisão de cada pessoa. Exatamente, tá bom? É uma escolha. É só para mostrar para vocês que eu consigo olhar na Bíblia, é uma escolha pessoal. Quem vai decidir? Deus já decidiu por mim e por você. Quando foi que Ele decidiu? Foi no momento que o homem pecou. Exatamente. Onde abundou o pecado, a Bíblia diz, superabundou o quê? A graça. E essa graça foi abundante no momento que Adão e Eva caíram. Ali morre um cordeiro, justamente demonstrando a atitude de Deus para com a vida do ser humano. Então esse mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de sempre, que tem trabalhado de forma incansável para trazer essa pessoa para mais próximo dele. E eu tenho uma coisa em mente, Júnior, que se hoje nós estamos vivos,
nós estamos aqui respirando, eu fico aqui imaginando. É a oportunidade que Deus está me dando para eu me reconciliar com Ele. Então, quando você chega ali no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 17, ele diz assim, ó, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, beba da água da graça. É isso que dá, acho que mais ou menos é isso que está dizendo lá no texto de Apocalipse 22, verso 17. Então, Deus faz um convite. Deus faz o apelo. Ó, filho, escolhe a vida. Venha. Vinde a mim. Então, Deus está chamando. O desejo dele é estar próximo da gente. A pergunta é, será que hoje eu e você estamos dispostos a estar do lado de Cristo? Estamos dispostos a andar com Cristo? Estamos dispostos a viver por Cristo? Então, eu compreendo aqui que é muito difícil querer entender que já tem uma classe predestinada para a perdição e uma classe já predestinada para a salvação, sem as devidas considerações que a Bíblia apresenta, sem as nossas escolhas. Porque se você me chegar aqui e dizer assim, ó, eu estou vivendo uma vida toda de maldade, de rebeldia contra Deus, e no final você salva a si mesmo, uma vez teve alguém que disse para mim assim, ó, eu não quero saber disso, e você salva a si mesmo. Ele falou com toda a autoridade. Eu fiquei assim impressionado. Bom, eu fiquei assim, bom, você já está no lugar de Deus, já se coloca lá no trono? Então, acontece isso. A pessoa não considera os mandamentos de Deus, não leva a sério a Bíblia, não leva a sério a religião e acha que vai ganhar a vida eterna desse jeito. Bom, não é isso que a Bíblia ensina, tá certo? Então, é uma escolha e a Bíblia nos mostra isso e a decisão não é amanhã, a decisão é hoje, né? É agora. Aí. Eu sei que o campo teológico hoje é grande demais, há muitas pessoas que especulam, há muitas pessoas que rejeitam, há muitas pessoas que falam coisas que muitas vezes não se harmonizam. Mas o nosso desejo é que todos nós possamos hoje aproveitar a oportunidade e ser fiel. Aí, pastor. Tanto é quando você chega na Bíblia, olha só, Apocalipse 2:10 diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está falando para ser fiel. Então sim, não é para viver de qualquer jeito. Há uma condição. Tem condição aqui, Jânio. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem uma condição. Então não é viver de qualquer jeito, não é viver de qualquer maneira. Porque, imagina só, vamos tentar imaginar. Se eu soubesse que eu vou ser salvo de qualquer jeito, tu acha que eu ia levar a sério minha religião? Ah, sim, claro que não. Não, você salvo. Importante que você salve. Eu ia viver uma vida, talvez, de rebeldia, fazendo o que quiser. No final, estou salvo. Tá tudo certo, gente. Tudo certo, mas quando eu olho para a Bíblia, me diz, você precisa ser fiel. É aquela situação que a gente vai... Para que eu vou para a aula se no final das contas eu vou passar do mesmo jeito? Eu vou ser aprovado. Vou ser aprovado. Então não tem lógica. Não tem lógica um pensamento. O professor vai me aprovar. Eu vou faltar aula o ano todo. No final, o professor está lá me aprovando. Então tá tudo certo. Tudo é certinho, eu vou querer saber de estudar? Não, de jeito nenhum. Não. Então, meus amigos, o caminho é esse. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão escutando. Apresentar o seguinte. Hoje é o dia. Hoje, não é amanhã. Nós precisamos nos entregar a Cristo agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz lá em Tiago 4, versículo 17, o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que hoje aparece e amanhã já se dissipa. Então, meus amigos, eu faço aqui um apelo, como disse Jesus, escolhe, pois, a vida. Nossa vida aqui é muito frágil, ela é muito passageira. Eu sei que isso não é nada diante daquilo que Deus promete para todos nós. Ele promete uma vida eterna. E não perca por nada essas promessas, que você possa guardar no fundo do coração. Acredite na palavra de Deus, acredite na mensagem profética do Senhor. Ele vai voltar com poder e grande glória. Amém. E se ficou alguma dúvida, amigos, nós estamos aqui para poder responder. Alguma inquietação? Ah, pastor, não gostei, não entendi. Não tem nenhum problema, nós estamos aqui para ser amigos. Eu quero sempre orar por você, tá certo? Mas uma coisa é bem certa. Esse mesmo Cristo, esse mesmo Deus que morreu por nós, que hoje intercede no lugar santíssimo, Ele vai voltar. E eu espero que antes da volta de Jesus, eu e você possamos voltar para Jesus. Amém. Esse é meu desejo. É também a minha oração. Amém. Tá certo?
Gente, 4h32, a gente está encerrando aqui o nosso interativo de hoje, mas nós vamos pedir aqui, pastor, vamos orar, vamos clamar a Deus nesse momento, pedindo a bênção aqui sobre o nosso ouvinte? Sim, eu quero ter algum pedido especial? Hoje nós temos, na verdade, um agradecimento. Falei ontem, pastor, mas como nós estávamos orando aí pela nossa amiga Marilze, falei ontem, reforço, ela já foi diagnosticada com a cura. A Marilze que a gente estava orando todo exatamente, esse tempo. Não está mais com câncer, alcançou essa dádiva, essa bênção maravilhosa. E eu tenho que compartilhar com você, pastor, porque você estava também nessa corrente de oração. Falei ontem aqui no finalzinho do programa, sim, mas eu aproveito para reforçar com você aqui também sobre essa bênção maravilhosa. Pela cura. Isso, exatamente. Nossa, eu vou fazer uma oração especial por ela e por todos aqueles também que estão precisando de uma cura física, mas talvez, amigos, uma cura maior do que essa, que é a cura espiritual. Amém. Vamos orar? Vamos lá, pastor. Senhor Deus, é muito bom, Pai, estudar a Tua palavra, conhecer mais sobre a Tua vontade. Mas não permita que fique na teoria, Senhor. Nos ajude a colocar em prática, a ser fiel até o fim, como foi a nossa irmã em Cristo, a Marilze. Hoje, Senhor, ela foi diagnosticada, está curada para a glória do Teu nome. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo a sua vida e sua fé. E que esse testemunho, Pai, chegue aí nesses 4 cantos, ó Pai, desse mundo, para saber que Deus é um Deus todo-poderoso. Seja com ela, seja com aquele também, com todos que estão passando por momentos difíceis. Mas, acima de tudo, aqueles que precisam de uma cura espiritual. Abençoe também os que estão estudando a Tua palavra, para glorificar o Teu nome com essas verdades maravilhosas que encontramos na mesma. Por favor, Senhor, entregamos o nosso ser hoje e para todo sempre. Rogamos por Jesus. Amém.